Caros irmãos e irmãs, em Jesus e Maria, abençoado seja todo o nosso dia, toda a nossa noite. Ontem, solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, decretou o ano de São José, de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021. Uma grande alegria nos veio visitar, porque São José, geralmente, é muito esquecido pelo povo católico. Às vezes é muito raro você encontrar um católico devoto de São José. Se lembram dele apenas no dia 19. E olhe lá. É verdade, São José viveu na sombra do mistério da encarnação. Aparece pouco, é o santo do silêncio. Mas ele teve um papel preponderante, eu diria até decisivo, porque quando acolhe a mensagem do anjo em um sonho, assume Maria. É do nosso conhecimento teológico, das pesquisas teológicas, que quando a mulher aparecia grávida, sem esposo, ela era lapidada. O seu corpo era enterrado na areia e os judeus, em nome de Deus, vejam isso, que absurdo, né? Matavam aquela mulher de pedradas na cabeça porque todo o corpo estava enterrado. Então não era apedrejamento, era lapidação. E José, prevendo a sorte de Maria, aceita como esposa, acredita no sonho, investe no sonho, abraça o mistério. E ele tem muita importância no mistério da nossa salvação. Me encanta o silêncio de São José, a nobreza, a simplicidade, a prudência, o espírito de obediência pronta a Deus. Isso mostra que José era um homem justo. A palavra de Deus diz que José era um homem justo, para dizer que era um homem santo, temente a Deus, cumpridor dos seus deveres para com ele. Se nós pararmos para pensar, irmãos, nós católicos temos uma dívida muito grande com São José. Não é fácil acolher uma mulher que está grávida, mulher a quem ele não tocou por toda a vida. Não é fácil viajar com ela para o recenseamento em Belém de Judá e, ao chegar, não ter sequer uma hospedaria onde estivesse uma estalagem para colocar a mulher já, não é, no pré-parto. Não é fácil ter que lavar uma manjedoura, enchê-la de capim, de feno, para colocar o seu filho adotivo, como a gente diz, filho putativo. Não é fácil voltar para Nazaré, nas mesmas condições de viagem, não em dromedário, porque não tinha condição, era uma viagem cara, mas em jumentos. E ao chegar, tomar conhecimento do edito do imperador de mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo e fugir às pressas, talvez madrugada adentro, para o Egito, uma terra pagã, onde eles não dominavam o idioma e nem iriam servir aos deuses como Osíris, não é? Segundo a tradição, São José e Nossa Senhora viveram nos arredores do Egito, porque não podiam entrar na cidade, seriam notadamente escravizados e obrigados ao culto aos deuses egípcios, como então era a prática social. Alguns anos depois volto para Nazaré para viver da carpintaria. Eu fico pensando quantas portas São José fez que não lhe pagaram, sobretudo o Império Romano. Quantas cadeiras, quantas mesas, quantos arcos de porta, quantas janelas, quantos baús São José fez e não foi pago. Eu gosto de imaginar Jesus adolescente, rapazinho, ajudando o pai. São José era homem temente a Deus. Não pode ser descartado, porque com Maria ele forma a Sagrada Família. Ele educou-se em Jesus. Ele deu princípios a Jesus enquanto homem. Ele se fez presente na mocidade. Se acredita que São José morreu na mocidade de Jesus, porque nas bodas de Caná, em João 2, diz que Maria chegou com Jesus, seu discípulo e seus irmãos. Não fala em José mais.
Então subtende-se que ele já tinha voltado para o seio do Pai. São José é modelo de oração, de observância. As ordens contemplativas veem em São José um modelo do seu silêncio claustral, do seu silêncio monástico, do seu silêncio recolhimento, do seu silêncio, não é? Introspecção divina, um silêncio que contempla, que repara Deus agindo, que escuta Deus e obedece o comando de suas manifestações, como no sonho, o anjo disse: não temas receber Maria, porque nela se operou, é obra e graça do Espírito Santo. São José é o homem da escuta, da audição piedosa, do querer saber a vontade de Deus. Ele busca a vontade de Deus e não descansa enquanto não a cumpre com a perfeição de um justo. Por isso que eu disse que nós católicos temos uma dívida muito grande com São José. Eu falo isso, irmãos, porque eu trabalho há 38 anos na evangelização. Muito raro encontrar um católico devoto de São José. Isso é triste, entristecedor e vergonhoso. Porque nós chegamos: Jesus, Maria, amo-vos, salvai almas, mas não colocamos Jesus, Maria e José, amo-vos. Os santos também, poucos santos foram devotos de São José. A que mais brilha é Santa Teresa d'Ávila. Todos os carmelos que ela fundou eram dedicados a São José. Contam as carmelitas que quando Santa Teresa faleceu, ela apareceu para uma delas e pediu, porque as irmãs aí começaram a colocar Carmelo Santa Teresa, Carmelo Santa Teresa. Ela pediu para que voltasse o nome de São José, tirassem o nome dela dos Carmelos. Isso nós lemos em algumas notas biográficas de algumas madres carmelitas. Mas poucos santos também foram devotos de São José. Isso é muito estranho na igreja. Mas, no entanto, existe uma pleiade, uma outra soma de santos que foram verdadeiramente josefinos. As congregações deveriam ter em São José o patrono das suas vocações. As congregações deveriam venerar São José como patrono da sua pastoral vocacional. Mas hoje as congregações estão todas, né? Como é que se diz? Com o PT nas constituições, com o comunismo como garantia de sobrevivência. Então essa piedade não chega às congregações. Eu visitei uma congregação religiosa masculina e lá tinha uma imagem de São José de mais de 1 metro e uma lâmpada votiva dia e noite acesa. E o superior dessa casa me disse que ele era o patrono da casa, ele era o verdadeiro superior, ele era o coordenador das funções da casa. Então, dia e noite, aquela lâmpada votiva estava nos pés da imagem de São José, que ficava no corredor da casa dos religiosos, uma belíssima imagem vinda da Itália. Os sacerdotes deveriam pregar mais sobre São José. Os religiosos e religiosas deveriam cultuar São José, e não porque é o ano josefino, porque isso é uma vergonha, não é? Você se tornar devoto de São José, porque o Papa estabeleceu um ano para ele. É vergonhoso. Mas que isso sirva de lição para os cristãos católicos. São José está na sombra. A igreja não. A igreja sempre cultuou São José. Tanto que, fazendo referência, não é, ao aniversário em que a igreja instituiu São José, patrono da igreja, padroeiro da igreja universal, ou seja, a igreja que está no mundo todo. Quantos homens têm José no nome e não o veneram? Quantas mulheres têm José no nome, as Maria José, e não veneram? Quantas pessoas nascidas a 19 de março e não o veneram? Quantas pessoas nascidas no mês de março, porque é todo ele de São José, e não o veneram? Quantas pessoas têm um santuáriozinho em casa, tem tudo que é santo, né? Está na moda Frei Pio, mas não tem São José. E olha que Frei Pio era devotíssimo de São José, tinha uma intimidade profunda com São José. Eu possuo um livro aqui em casa, A Vida Josefina de São José, de Frei Pio.
Então, meus irmãos, não porque o Papa decretou, repito, seria vergonhoso, mas que isso nos desperte para nós percebermos quem é José e introduzirmos no rol de nossas devoções, de modo particular, né? Porque o culto a São José é verdadeiramente um culto grande, protodolia, o culto que está abaixo em grandeza somente de Maria. Protodolia é o culto dedicado a São José. Este homem que tem tanto a nos ensinar, com as 3, 4 passagens no Evangelho que se referem a ele, mas que são verdadeiramente cenários para uma contemplação grande, responsável, profunda, amorosa, ao glorioso Pai São José. Eu tenho a honra de ter feito os meus votos no dia 19 de março. Eu fiz a minha profissão religiosa, os meus compromissos religiosos no dia 19 de São José, 19 de março. Portanto, eu trago em mim como que esse emblema josefino para verdadeiramente cultuar. Aqui em Fortaleza nós temos as nossas irmãs josefinas, que são as representantes do glorioso Pai São José, As filhas tão dedicadas de Dona Rosita Paiva, divulgadoras constantes de São José, catequistas de São José, missionárias dele. Eu espero que este ano as nossas irmãs josefinas, como é de praxe, irão propagar uma festa de São José, independente de coronavírus, muito grande. Acho que nossas queridas irmãs josefinas irão ajudar o povo de Deus a rezar josefinamente. Acho que as jarrinhas de São José, que é um costume delas, nunca estarão tão cheias quanto este ano. Porque eu conheci e tive a felicidade de conhecer, conviver e conversar muito com Dona Rosita Paiva. E quando Dona Rosita Paiva, fundadora das Irmãs Josefinas, falava de São José, todo o seu ser transbordava dele. Nós víamos em Dona Rosita como que São José estampado. Era uma devoção pura, sincera, teológica, embasada, culta e muito digna. Que nós possamos verdadeiramente honrar a figura de São José, cultuar suas virtudes, aprender delas, como que introjetar em nós suas qualidades místicas, seus padrões espirituais, a sua mentalidade de Deus, a sua espiritualidade nunca negada. Não, ele não é um ser passivo, ele não é um menino de recado da Trindade, não é? Não, não é. Ele é verdadeiramente o santo que vem a nós, o santo que serve de referência e vai nessa jornada apresentando-nos quem é Jesus, apresentando-nos quem é Maria. Vocês sabiam que quem nos ajuda muito a ser devoto de Nossa Senhora, São José, ele trabalha pela honra e glória. Tem uma piada engraçada, essas anedotas pastorais que não ofendem a ninguém nem aos santos. São Pedro chegou para Jesus e disse que o céu estava lotado. Tinha muita gente. E aí, Jesus disse, é minha mãe. São Pedro disse, mas eu noto que não é só ela, tem mais alguém. E Jesus foi pesquisar e soube que era São José, que levava muita gente para o céu. Então, Jesus foi e disse, meu pai, nós precisamos aqui de um cronograma. Nós precisamos aqui de uma organização para esse negócio. Tem gente que está chegando demais. Aqui não é UPA, né, meu pai? E aí eu queria que o senhor parasse de botar gente aqui. Vamos combinar quem entra, quem não entra? Aí São José disse, quem eu coloco aqui são os meus devotos, meu filho. Eu os trago para cá. Jesus disse, pois pare só um tempo. Aí São José teria dito para Jesus, atenção, é uma anedota pastoral. Vocês não vão dizer que o irmão Emanuel disse que está na Bíblia, não é? Que isso está na palavra de Deus, pelo amor de Deus, é uma anedota pastoral. Então São José disse, pois vamos fazer uma coisa, eu me retiro do céu. Agora, quando eu for, eu levo minha esposa. E como a minha esposa é rainha dos anjos, eu levo todos os anjos. Como ela é rainha dos mártires,
eu levo todos os mártires. Como ela é rainha dos confessores, eu levo todos os confessores. Como ela é rainha dos patriarcas, eu levo todos os patriarcas. Jesus, para, meu Pai, pode ficar à vontade. Pode botar os seus devotos aqui, sem problema nenhum. Isso para dizer da grandeza de São José no céu, né? Então nós temos esse culto de protodolia considerado universal e que abrange com a graça de Deus muitas graças para nós que nós desperdiçamos. Você já parou para pensar quantas graças você tem perdido por não invocar São José, por deixar São José no armário da história, no baú do esquecimento? Quantas bênçãos e graças assinaladas. O que são graças assinaladas? São graças das quais não podemos duvidar a procedência divina. Por isso se diz, graças assinaladas. Você e eu já perdemos por deixarmos São José no canto. E isso magoa, né, nesse aspecto. Não no sentido emocional, porque é um santo. Mas vamos aproveitar o ano josefino para refletir, meditar, estudar. Acredito que muita coisa vai ser publicada. Muita coisa boa. Vai ser publicada muita bobagem, viu? Muitos estudos teológicos bobos, de teólogos que não têm compromisso nenhum com a igreja. Sabe aqueles teólogos que pegam você da primeira página até a última, roda, roda, roda e não diz nada? Eu já peguei muitos desses livros. Ridículos. Não perca tempo com eles. Perca tempo com teólogos que a igreja aprova, que o Santo Padre aprova, que o arcebispo aprova. Não leia qualquer teólogo. Eles são ridículos, alguns, outros são magnânimos, ilustradores da fé, motivadores da graça, catequistas natos, comunicadores por vocação. O livro é um instrumento da sabedoria deles, mas precisa estar em sintonia com a igreja, com o Santo Padre, com o arcebispo. Não leia bobagens. Eu sei que muitos devocionais vão ser feitos pelas comunidades, tenha cuidado. Devoções loucas, entendeu? Hoje mesmo eu vi um santinho, os 7 nós de São José, não tinha uma aprovação eclesiástica. Isso é invenção de algum coordenador um pouco sem juízo, né? Desorientado, sem formação, sem cultura religiosa, sem teologia, sem catequese, sem ouvir a igreja, audir a eclésia. Então, tenha cuidado com os devocionários que vão sair neste ano, que são verdadeiro sincretismo religioso, bobagem de quem não tem nenhuma cultura teológica para ensinar ninguém. Então, haja fazer bobagem para bobos. Vamos ver os devocionais aprovados pelas editoras católicas, não é? Com imprimato, com aprovação eclesiástica, porque eu não queria de forma nenhuma ter nada na minha casa que a igreja não aprova. Eu quero deixar aqui um abraço josefino para você e lhe convidar a você que é cristão católico, aproxime-se de José, José de Nazaré, José de Maria, José do Menino Jesus, não é? Olha que foi meu bom José se apaixonar por Maria, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Não é? A canção da cantora lá ficou na história, né? Como um emblema. Mas nada substitui o vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. Não é? Isso enche a alma, isso sim. Nos deixa pessoas josefinas, devotas do glorioso Pai São José, inesquecível patriarca da história da nossa salvação, baluarte seguro da Santíssima Virgem, guardião do dileto menino Jesus e instrutor fiel da vida de oração e de contemplação. Abençoado seja todo este ano josefino. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, da comunidade Cristo Dominus.